antes mesmo de planejar a tua piscicultura, a tua atividade, coloque lá no papel qual é a tua meta com esse teu sonho, né? Qual é o teu objetivo com tudo isso, com a produção de peixe? E é antes ainda de você identificar qual é o objetivo que você tem, você precisa saber também qual é a infraestrutura, o que você tem de disponível aí na tua propriedade que pode ser utilizado e quanto isso pode ser transformado em produção de peixes. Deixa eu te explicar melhor sobre isso. Se você tem um rio no fundo da tua propriedade rural, você precisa entender, saber, buscar com a instituição de legislação aí do teu município, qual é o volume de água que você consegue captar para dentro da tua propriedade e transformar em piscicultura. Porque se você não sabe disso, não tem como você transformar em meta. Imagine você colocar, eu quero produzir 50 toneladas de peixes. Mas para produzir 50 toneladas de peixe, você precisa de 5 hectares de lâmina d'água e de um volume de renovação de água de 30 litros por segundo, por exemplo, né? Se você não sabe ainda qual é a estrutura que você tem, qual é o volume de água que você tem disponível, não dá para você pensar em colocar, em definir uma meta de volume de produção. Então, ainda antes de definir essa meta, é legal você pegar e entender qual é o volume de água disponível que você tem, qual é o tamanho de área disponível que você tem onde possa ser implantado viveiros, né, ou represas para produção de peixes. E aí sim, através disso, você identifica o tipo de sistema de produção que você consegue se enquadrar e depois disso você sabe qual é o volume de quilos de peixes que você consegue produzir naquela propriedade. Sabendo disso, você consegue traçar uma meta. Opa, eu quero produzir tudo isso que é possível aqui na minha propriedade, ou ainda, não, quero produzir mais. E aí você sabe que você precisa intensificar. E outra coisa depois que você já identificou, né, qual é essa capacidade toda, qual é a quantidade de dinheiro que você precisa? Qual o volume de investimento financeiro você precisa para conseguir implantar todo aquele volume de produção de peixes que você colocou como meta ou que é possível de ser produzida na propriedade que você tem hoje? Quando você sabe quanto dinheiro você vai precisar para fazer um ciclo de produção, fica mais fácil definir se você vai ter as condições financeiras para suportar todo o período de produção, né? Então, vamos dizer que você precise de 60 mil reais para comprar o alevino, para comprar toda a ração, para o ciclo de produção todo. E se você já sabe que tem esse dinheiro, ou se você tem esse dinheiro, consegue se organizar para ter esse dinheiro. Ou se você ainda não tem, pensa, opa, então eu ainda não tenho dinheiro para fazer esse ciclo de produção, vou fazer um ciclo de produção menor, vou fazer uma safra menor, vou produzir menos peixes. E aí você produz uma quantidade de peixes que caiba dentro do teu orçamento, para não correr o risco de, no metade do ciclo de produção, você precisar comprar ração e não ter o dinheiro para comprar ração, perde a eficiência de produção e o teu lucro vai por água abaixo.